Nesse momento, pega a Bíblia e vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e o versículo 13 em diante. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai abrindo a Bíblia, vai abrindo em espírito. Aleluia, Jesus. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu Deus e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Aleluia. Sinta a presença. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer as minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou livre. Só aqueles que se sentem livres, só aqueles que se sentem livres pelo poder do Espírito Santo, aqueles que o pecado não dominam mais, aqueles que os vícios não dominam mais, cantem, adorem. Aleluia, Jesus. Diga mais uma vez: eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. Confessa a Deus, confessa. Diga isso para Ele. E meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Enche o pulmão de ar e canta. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer as minhas mãos aos céus, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou livre, eu sou livre. Oh, pra te adorar, pra te adorar. Diga: eu sou livre, Deus, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Nós somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quantos se sentem libertos na presença de Deus, aplaudam a Ele agora e exaltem o seu nome. Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido? No livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, diz a palavra do Senhor: e chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os
seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Que palavra tremenda, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele ia de caminho com os seus discípulos, e não apenas os seus discípulos o seguiam, como também uma grande multidão de gentes que também ia junto com ele. Se você pegar esse texto nos outros evangelhos, você vai encontrar alguns detalhes que não tem em Mateus, mas você vê que de caminho para Cesareia, aleluia, houve uma interrogação. Jesus, ele fez uma pergunta, não só aos seus discípulos, como também à multidão que o seguia. E Jesus perguntou: que dizem? O que dizem que eu sou? Em outras palavras, o que dizem de mim por aí? O que é que as pessoas têm dito ao meu respeito? O que é que as pessoas acham, aleluia, de mim? Que quem sou eu? Amém, igreja? Aleluia. E responderam: alguns dizem que tu és Elias. Porque existia uma profecia no livro de Malaquias que dizia que antes do grande dia do Senhor, antes da vinda do Messias, haveria de aparecer o profeta Elias. E alguns diziam: tu és Elias, e outros diziam: tu és Jeremias. Alguns dos profetas, porque algumas seitas judaicas daquele tempo acreditavam na reencarnação, acreditavam que os profetas reencarnariam. E alguns responderam: olha, tu és João Batista, que ressuscitou, porque João Batista havia sido decapitado. Tu és um dos profetas, aleluia, reencarnado. E Jesus, olhando para os seus discípulos, ele perguntou: e vocês? Olha para o teu irmão e diga, e pergunte: e você? O que você diz de mim? Amém? Jesus pergunta para os seus discípulos: e vós, e vocês? O que dizem que eu sou? O que vocês acham que eu sou? De quem sou eu? E Pedro, irmão, era um homem muito ousado. Os discípulos ficaram calados, mas Pedro não perdeu a oportunidade. E ele disse: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és aquele que havia de vir. Aleluia. Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou quem sou eu, mas o meu Pai que está nos céus. Você já agradeceu a Deus por ter sido alcançado? Você já agradeceu a Deus por Jesus ter te alcançado? Pelo Espírito
ter aberto os teus olhos espirituais, ter aberto o teu coração, para que você compreenda as Escrituras, e através da compreensão das Escrituras, Deus pudesse te curar, Deus pudesse te transformar de dentro para fora. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, eu estou aqui num propósito de lhe dizer que não é e que não depende de quem corre, depende daquele a quem Deus quer se revelar. E você é um privilegiado. Quem está seguindo Jesus aqui? Quem é discípulo de Jesus aqui? Existia uma multidão incalculável de pessoas que seguiam a Jesus, mas numa estatística, 99% das pessoas que seguiam a Jesus não sabiam quem Ele era. E Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite para te perguntar se você sabe quem Ele é. Você sabe quem o teu Jesus é? Você sabe o que Ele é capaz de fazer na vida de alguém que se entrega? Você sabe o que Deus pode fazer, o que Jesus pode fazer na família de alguém que se dobra, que se entrega, que mergulha na presença dEle? Muitos corriam desesperadamente atrás de Jesus, porque muitos sabiam que de Jesus saíam virtudes, que quando Jesus estava em um lugar, aquele lugar era transformado, porque haviam curas, porque havia libertações. Mas a pergunta é: você sabe quem Deus é? Aleluia. Irmãos, verdadeiramente a gente se espanta vendo tantas coisas quando chega este período de carnaval. Tem uma irmã lá na nossa congregação de Mangabeira que ela trabalha, quando tem essas festas, ela trabalha naquelas barracas, né? Vendendo algumas coisas, etc. Mas essa irmã disse que ela viu tanto crente da igreja. É incrível, é engraçado até. Mas ela viu tanto crente daqui, da igreja. Perto do seu irmão, era da Central, não era não? Era não. A pergunta é: será que ela viu você lá? A irmã viu você lá nas Muriçoca, viu? Pergunta para o teu, você tem coragem de perguntar isso para ele? Pergunta. A irmã viu você, viu alguém do louvor lá, não? Não se preocupe, porque ela não revelou, pelo menos para mim, quem era ou quem eram as pessoas. Amém, irmãos? Uma coisa que sempre Deus brada no meu coração, eu já ministrei várias vezes sobre isso aqui, Deus me lembra. Entenda uma coisa, irmãos: a Bíblia, a Escritura é a mesma. A diferença é que existem algumas traduções mais atualizadas, outras traduções mais arcaicas, que às vezes muda uma palavra, alguma coisa, mas são sinônimos. É a mesma coisa. Muda a linguagem, mas é a mesma Bíblia. A palavra é a mesma. O Espírito é o mesmo. O Jesus é o mesmo. É o mesmo Deus. Mas existem pessoas, irmãos, sabe, que despontam
despontam na presença de Deus. Pessoas que crescem, porque a vida de um crente em Cristo Jesus, ela deve ser uma vida crescente. Faça assim para o seu irmão, tem que ser assim, irmão. O tempo vai passando, os anos vão passando, e você que observa as Escrituras, vai ficando com o coração mais sábio, vai ficando mais experiente, não vai tomando determinadas decisões que não vêm de Deus. Por quê? Porque os dias vão passando e você vai melhorando, e você vai crescendo, e você vai chegando mais perto de Deus. A meta é essa. Mas existem duas qualidades de crentes: os crentes que ficam estagnados espiritualmente durante anos da sua vida espiritual, e outros que descem. Misericórdia. Irmão, você nasceu em Cristo Jesus para uma vida abundante. E esta vida abundante que Jesus disse: eu vim para que tenhas vida, e vida com abundância, não é necessariamente uma abundância material. Porque se assim fosse, as pessoas que moram em bairros da alta sociedade aqui de João Pessoa não se atirariam como tem se atirado de prédios, irmãos, como tem se suicidado. Mas é abundância, esta abundância de vida, ela fala de paz, ela fala de harmonia, ela fala de tranquilidade, ela fala de comunhão com Deus. São coisas espirituais que o dinheiro não compra. Essa semana eu tive uma notícia, acredito que poucas pessoas souberam, porque não foi vinculado na imprensa. Mas uma mãe de uma alunazinha minha de 4 anos de idade, tinha um alto cargo, tinha um cargo alto, um cargo alto aí. Era uma mulher de posses, uma mulher de condição, separada do marido, e ela salta de um prédio, irmão, e deixa sua filhinha de 4 anos, que não morava com o pai. Como é que fica a vida dessa criança? Irmãos, são coisas desse tipo que nos colocam a pensar e a refletir que Satanás não brinca de ser Satanás. E a meta de Satanás é destruir você e toda a sua família. E as pessoas brincam de ser crentes, brincam de ser crente, e não investem o que tem que se investir. Aleluia, não mergulham como se deve mergulhar. E Deus chama a sua atenção e diz: mergulha no Espírito, investe em mim, porque eu tenho algo muito, muito, muito tremendo para realizar na tua vida. E não é apenas o fato de que Deus irá lhe fazer pleno, porque Ele vai lhe fazer pleno. Diga: Deus vai te fazer pleno em todas as áreas da tua vida. Meu irmão, profetiza isso. Deus vai te fazer pleno em todas as áreas da tua vida. Deus vai te fazer pleno em todas as áreas da tua vida. Mas você deve entender que maior do que a plenitude que você vai desfrutar na presença de Deus é o propósito que Ele tem quando você for curado. Deus tem um propósito com a tua vida para ser a diferença nesta terra. Deus, Ele te levantou para que você multiplique, não para que você seja um ventre preguiçoso, um ventre estéril, mas que você seja um ventre que gere filhos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está dizendo: seja um ventre que gera.
conheça Jesus. A palavra é a mesma, a Bíblia é a mesma, o Deus é o mesmo, mas uns crescem, outros ficam parados, estagnados, não saibam do estado de menino. Paulo nos afirma que ainda que você seja herdeiro de tudo, enquanto você é menino, você não tem como desfrutar da riqueza que você tem. Paulo deu este exemplo de uma criança, digamos que é um filho de um rei, o rei morre, ele passa a ser um príncipe, mas ele não conseguirá desfrutar do reino, nem da autoridade que agora cabe a ele, porque o seu pai é morto. Por quê? Porque ele é menino e está debaixo de ensinadores, de tutores, até que ele se torne um homem, ganhe maioridade, compreenda as coisas e assuma, aleluia, desfrute daquilo que ele herde direito. Existem pessoas, irmãos, que têm idade de ser meu avô, que têm idade de ser meu bisavô, mas não desfrutaram ainda, aleluia, do que ele tem direito no reino de Deus, porque ainda são meninos espirituais. E é isso que Deus nos convida, irmãos. Deus nos convida a saltar desta fase de menino, a passar, a pular esta fase, porque Ele quer te usar na terra. Ele quer que você tenha a essência de Cristo. Ele quer que você seja como um Cristo na terra, alguém que aonde chega muda, aleluia, o território. Aonde chega muda a circunstância de onde está, porque em você habita o Espírito da glória de Deus. Diga: em mim habita o Espírito da glória de Deus. Irmãos, quando eu me deparo com uma história como essa que eu havia contado, de que uma pessoa, ela se prepara, ela passa o tempo todo na igreja, aleluia, canta. Quando chega o período de carnaval, ela umas semanas antes, ela vai esfriando bem pouquinho, né? Vai esfriando, vai vindo só nos domingos, vai sentando lá atrás. Não que os que estão sentados lá atrás são alguma coisa, viu, irmão? Mas é assim, quem geralmente senta na frente e vai pulando de cadeira para trás, é porque já está começando um processo de esfriamento. E o diabo, irmão, ele não esfria o quente de uma hora para outra. Ele vai tirando, como diz o pastor Vandenberg, de colherinha de chá. Ele vai te inflamando. Ele vai investindo com conversas, por exemplo, que não edificam. Sabe, irmão? Com conversas que lhe entristecem, que não alimentam a tua alma, que traz desespero, que traz tristeza para o teu coração. E ele vai tirando passo a passo, ele vai investindo, e você vai esfriando, e você vai esfriando, e você vai se perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? Não acontece nada na minha vida. Eu estou ali, eu estou adorando, e parece que não acontece nada. É apenas uma desculpa para você ir para o outro lado, né? Mas definitivamente, entenda uma coisa: uma pessoa que ela sai, que ela diz que encontrou-se com Jesus, e ela vai brincar carnaval, esta pessoa, ela não sabe quem Jesus é. Ela até se encontrou com Jesus no caminho, ela até tem seguido os passos de Jesus, mas ela ainda não sabe quem é Jesus. Quando Jesus pergunta a Pedro, pergunta aos discípulos: o que é que vocês acham de mim? Que Pedro diz: tu és o Cristo. Jesus disse:
não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que abriu teus olhos para que tu entendesse quem sou eu. Aleluia. Pergunta para o teu irmão: você sabe quem é Jesus? Aleluia. Você está sentindo a presença dele? Se eu passar pelo vale, é esse Deus que eu quero te apresentar. Acharei conforto. É aquele. Você tem convicção que ele é aquele que te guarda? Você tem convicção? Diga: em teus braços é o meu. Descansa em Jesus. Ele é consolo. Ele é consolador. Em teus braços é o meu descanso. Oh Jesus, meu irmão, não há como viver sem Jesus. Eu digo pela condição que eu vivo hoje. Muitos não compreendem quando o apóstolo Paulo, ele exclama e diz: eu sou prisioneiro do Senhor Jesus. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu vou te dar a oportunidade de levantar a mão direita, se você quiser, e dizer comigo: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Só se você se sente prisioneiro dele. Alguns não entendem que tipo de prisão é essa. É porque nós somos dependentes do seu amor. Nós somos dependentes da sua presença. Nós não sabemos mais viver sem Jesus. Eu não sei mais viver sem a presença deste Deus em mim. Não dá mais. Não dá mais. E Deus te diz: não seja apenas um discípulo que segue, seja um adorador que sabe quem Ele é. Para que você entenda e compreenda o propósito de Deus na sua vida, e para que você verdadeiramente saiba quem Deus é, você precisa saber, primeiro, quem Deus é, e depois quem você é para Deus. Primeiro você tem que saber quem Deus é, quem este Jesus é, o que Ele representa para você. Para muitos, Jesus tem representado apenas um nome, uma moda, um meio de vida. Por exemplo, pessoas que saem de um ciclo social e passam para outro ciclo social, um ciclo gospel. Eu passei a ter amigos gospels, não é não? Eu passei a conhecer pessoas que são gospels, não é não, irmão? São gospel. Mas, irmãos, uma coisa é você ser gospel, outra coisa é você conhecer aquele que anuncia o gospel. Que gospel quer dizer evangelho, né? Boa nova. Você tem que conhecer quem é o verdadeiro gospel. Então tem gente que mudou, irmão, apenas de ciclo social, mudou de amizade. Outros têm vários tipos de propósitos, vêm para a igreja para conseguir um casamento, né? Outros vêm em busca de um Deus como um Deus cão de guarda. Você conhece o Deus cão de guarda? É aquele que serve apenas para guardar os seus bens. É aquele
que é apenas para guardar o que você tem, para não deixar o que você tem se acabar. Senhor, guarda meus filhos, guarda minha família, guarda minhas finanças, guarda meu emprego, porque eu quero estar aqui, né? Então, irmão, o que Jesus é para você é um cão de guarda. É uma coisa muito importante, uma coisa mais ou menos importante, ou não é nada. Porque quando, irmão, nós viramos as costas para Deus, quando tomamos atitudes como essas pessoas, irmãos, que às vezes por uma bobagem, sabe, irmão, vai embora, abandona tudo. Isso é exatamente o resultado de pessoas que seguem a Jesus, mas não sabem quem Ele é. Porque quando nós descobrimos quem Jesus é, nas palavras duras ou nas palavras brandas de Deus, nós não deixamos o lugar. Sejam as palavras boas ou não, nós não deixamos o lugar. O mesmo Pedro que recebeu a revelação de que Jesus era o Cristo, certa vez estava Jesus com seus discípulos, e ele começou a pregar e a dizer que ele era o pão do céu. Até aí tudo bem. Mas quando Jesus começou a falar da religião, aí o pessoal se arrepiou, porque ele disse: os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, porque não comeram o verdadeiro pão do céu, porque Moisés não vos deu o pão do céu, porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Tocou em Moisés, tocou na religião, tocou no judaísmo, e muitos que ainda estavam na religiosidade e não sabiam quem Jesus era, começaram a retroceder.